Paz, amados, boa noite. Graças a Deus por essa oportunidade, por podermos estar juntos nessa nossa casa hoje à noite. Isso aqui é a nossa casa, é a minha casa, é a tua casa. É a casa onde nós adoramos, onde nós glorificamos o nome do Senhor, onde nós ouvimos a palavra dEle, onde nós recebemos consolo, direção, recebemos um abraço, recebemos a vida dEle em nós. E nós queremos hoje à noite ouvir essa voz que fala ao coração de cada um de nós. Como nós já ouvimos, o nosso coração está preparado, ou deveria estar preparado, para ser ministrado, para receber. Vocês devem saber, e quem sabe participaram, alguns de vocês, nos últimos encontros. E num tempo desses, o pastor trouxe a palavra do Salmo 121. E ali o Salmo 121 diz que o nosso socorro vem do Senhor. E o nosso socorro é o Senhor. Eu levo os meus olhos para os montes, aonde vem o meu auxílio. Da onde vem o meu auxílio? De onde vem a minha segurança, a minha proteção, a tua proteção? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Então o nosso auxílio, a nossa proteção, o nosso amparo vem do Senhor, que é o Criador do granizo, que é o Criador do vento que pode arrancar telhas, que é o Criador das tempestades. Ele é o nosso socorro. Ele que fez os céus e a terra. E é esse Senhor que nos guarda, é esse Senhor que nos protege, é esse Senhor que quer falar conosco e quer nos levar para a intimidade de um relacionamento. Quem sabe o pastor Jean, essa semana, a Lia, a Maria e tantos outros que estiveram aqui e viram situações da casa aqui, da nossa casa, se perguntaram: puxa, da onde vem o socorro? Vem dele, é dele, e é somente ele, e é para ele que nós queremos olhar agora. E é diante dele que nós queremos preparar o nosso coração, para que o Espírito Santo ministre em nossa vida. E que eu e você sejamos levados para aquele lugar, o único lugar, onde podemos ouvir a voz daquele que é maior do que tudo. Feche os teus olhos e cante com a gente. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Sim, a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Acha em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
teus pés. Sim, ó Deus, é na tua presença, é somente na tua presença que nós vamos ouvir uma voz de consolo, uma voz de restauração, uma voz de cura. Pai amado, quantos de nós estão aqui hoje à noite, ou que nos escutam, que precisam ouvir a tua voz? Pai amado, nos leve até a tua presença, nos leve até aos pés de Jesus, aonde nós vamos aquietar o nosso coração e vamos ouvir a tua palavra. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos ouvir a tua voz que vai falar, que vai mexer nas feridas, que vai curar, que vai trazer vida nova. Pai amado, nós te pedimos, derrama o teu Espírito Santo agora, de uma maneira profunda e especial, no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança que está no programa, para que a tua palavra crie raízes, transforme vidas e declare que tu és o nosso socorro, que tu és o nosso auxílio e que sem a tua presença nós não somos nada. Nos leva aos teus pés, Senhor, nos leva aos teus pés. Meu Jesus, ouvir a sua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, acha em mim tua vontade, pois só posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Aos teus pés. Você consegue aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Não existe lugar melhor nesse mundo do que na presença de Jesus. Não são as circunstâncias que determinam a nossa alegria ou tristeza. É a presença dEle. É a suficiência nele. É a graça de sermos abraçados e sermos carregados pelo seu amor. Que esse seja um tempo
maravilhoso nessa noite, que eu e você sejamos realmente elevados para esse lugar. Amém? Que o Espírito Santo te leve para esse lugar, que te puxe para esse lugar, aonde possamos ouvir a voz daquele que é o amado da nossa alma. Glória a Deus. Eu gostaria de caminhar um pouquinho e refletir um pouquinho do profeta Oséias. É o Antigo Testamento, é uma palavra. O profeta Oséias é um profeta de paixão, do coração de Deus. É um profeta pequeno, tem os profetas grandes e tem os profetas maiores e menores. E esse é um profeta menor, e ele se acha nesses menores ali. Se você está folhando a tua Bíblia, eu também às vezes não acho, não te preocupa com isso. Oséias, você tem que abrir Salmos, Isaías, Jeremias e vai indo até você chegar no Oséias. Ele é um profeta menor, vem depois de Daniel. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês. Claro que nós não vamos esgotar o assunto, porque o profeta, eu sou um apaixonado pelo profeta Oséias. Porque ele fala de coisas muito íntimas. Ele fala do coração de Deus para o nosso coração. Então essa é a linguagem, uma linguagem muito carinhosa, muito de paixão. Chega a ser uma linguagem romântica. Uma linguagem que quer tocar o meu e o teu coração quando eu e você estivermos nos pés de Jesus, como nós cantamos e oramos, que nós queremos ser levados até aquele lugar, para estar ouvindo o que o Senhor quer falar para nós. O profeta Oséias, ele tem alguns capítulos, ele é pequeno, você pode ler ele num outro momento. Eu sugiro como leitura para você, durante a semana, leia esse profeta, é maravilhoso, a leitura é uma leitura simples e fácil de entender. O profeta Oséias, a palavra Oséias significa salvação, libertação, libertador. Então Oséias traz uma palavra de salvação para nós, em nosso contexto e nossa realidade também. A história de Oséias é que ele é um profeta que ele tem que fazer aquilo que Deus gostaria de dar como mensagem. E é interessante que ele precisa casar com uma prostituta. E quem sabe você fica chocado e diz, como assim, um profeta? Sim, ele vai ter que fazer isso. Se ele casou ou não, não sei. Se é parábola ou figura de linguagem, não interessa. Tem várias opiniões de exegetas sobre isso. Mas interessante é que ele teve que casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Porque Deus queria dizer para o povo de Israel, assim como vocês estão se prostituindo, assim vocês estão se relacionando comigo. Vocês estão vivendo um relacionamento não saudável, não edificante. E o profeta atuou em torno de 30 anos, ele teve uma atuação quando Israel estava sobre o governo de Jeroboão II, que é bem de prosperidade, tinha paz, tinha coisas boas acontecendo. Tinha prosperidade, tinha vitórias, tinha coisas bonitas, não tinha guerra, não tinha nada, tinha tranquilidade na nação. Mas essa nação estava se corrompendo porque ela não estava tendo um relacionamento saudável com Deus. Ela estava tendo um relacionamento corrupto, mentiroso, falso com o Deus Todo-Poderoso. E eu quero olhar Oséias no capítulo 2, um versículo 14, que para mim vai ser o versículo chave para nossa reflexão nessa noite. O versículo diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Dá para a gente decorar esse versículo. Eu te atrairei, te levarei para o deserto e falarei ao teu coração. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse momento.
O profeta precisa falar e chamar a atenção do povo por esse amor de Deus, essa paixão de Deus. Dizendo, eu amo vocês. Eu quero ter um relacionamento de intimidade com vocês. Mas vocês têm um problema. Vocês estão indo atrás de amantes, de pessoas que são amantes de vocês. E que vão dar para vocês coisas. Nesse mesmo capítulo 2, versículo 5 diz, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente. Porque diz, olha o que o povo diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Eles estão indo atrás dos amantes, ou seja, daquele que não pode dar a vida em abundância. E vão atrás de Baal Peor, o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus da sensualidade, o Deus que vai querer e estar manipulando o coração desse povo. E agora, nesse capítulo 2, no versículo 14, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Javé, Criador dos céus e da terra, Ele diz, eu tenho um plano para vocês. Eu gostaria que vocês fossem inteiramente meus, e que vocês me pertencessem, e que vocês fossem propriedade minha. Eu quero ser o Senhor de vocês. Eu quero ser o Deus de vocês. Eu quero ser o suprimento para vocês. O primeiro ponto que aqui aparece, que eu acho muito interessante, é a palavra ser atraído. Presta bem atenção comigo. Fica comigo aqui um pouquinho. Ser atraído. Eu te atrairei. Que palavra forte é essa? Deus diz que Ele quer nos atrair para perto dEle. Ele quer nos puxar para perto dEle. Ele nos quer perto dEle. Essa é a palavra que quando Jesus diz, vinde a mim, vem comigo, fica perto de mim, permaneça comigo. Esse é o desejo de Deus. Vinde a mim. Ele vai dizer isso no próprio Oséias, no capítulo 6, ele vai dizer, vinde, voltemos para o Senhor, vamos nos voltar para Ele. Vamos voltar para Ele, ser atraído por Ele. Eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta o texto faz para mim e faz para ti também. Eu e você somos atraídos por quem? O que atrai você? O que tem atraído o teu coração? Seja sincero, para você mesmo. O que tem atraído a tua atenção? O que tem chamado a tua atenção? Jesus vai dizer no final da sua vida, lá quando ele é confrontado, perguntado pelos gregos, ele é perguntado sobre a morte, sobre a ressurreição, e ele diz, quando eu for levantado, eu vou atrair todos para mim. Glória a Deus. Meus queridos, minhas queridas, Jesus quer a gente perto dEle, próximo dEle, atraídos para perto dEle. E qual é a forma que Ele usa para nos atrair? Através da cruz. É através da morte dEle na cruz, por amor, que Ele vai chamar a minha e a tua atenção e dizer, eu quero você. Eu quero te atrair para a minha presença. Eu quero te atrair para perto de mim. Ser atraído para debaixo da graça de Deus, para debaixo da presença do amor de Deus.
Meus queridos, eu não sei como é que está o teu coração, mas eu fico feliz com isso. Que esse Deus Todo-Poderoso deseja que a gente viva na presença dEle, atraídos pelo seu amor. Quando Jesus vai chamar os discípulos, eu gosto daquela passagem lá de Marcos, onde ele vai dizer, em Marcos 3,14, ele vai dizer, ele chamou os discípulos para perto de si, para junto de si, para estar com ele. Se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, presta bem atenção, nós temos que nos deixar atrair pela presença de Jesus. Não existe outro meio. Nós somos atraídos para essa presença. E aquilo, isso é importante, e aquilo que chama a tua atenção, o que ganha a tua atenção, ganha você. Você entendeu? Aquilo que ganha a tua atenção e a minha atenção, isso ganha a gente. E isso é sério. Isso é sério porque faz uma porção de perguntas para mim. Porque aí eu acabo fazendo como o povo aqui fazia, eu vou começar a correr de repente atrás de amantes, de coisas que me possam satisfazer, que possam me atrair, me tirar do foco, me levar para outros lugares, me levar para lugares que não seja a presença, e que me levam para outros caminhos, lugares diferentes, e que de repente eu sou atraído. Eu gosto que esse próprio profeta Uziel vai dizer lá no 9:10, que a gente se torna aquilo que a gente ama. A gente se torna aquilo que a gente adora, a gente se torna aquilo que a gente ama. Então, se eu adoro dinheiro, eu vou ver lucro e negócio em tudo. Se eu amo bens, eu vou ficar cegado e possuído por ter. Se eu fico possuído e me chama a atenção, sei lá, algo esotérico, quem sabe espírita, mística, fora, eu fico de repente possuído por isso, e isso me domina. E isso se torna na minha vida e na tua vida, eventualmente, possibilidade de sair do foco. E aí nós somos atraídos por tantas coisas. Meu querido, minha querida, eu quando olho para esse texto, eu fico pensando assim, fico pedindo, Senhor, me atraia para a tua presença. Que essa possa ser a minha e a tua oração. Eu quero ser atraído para perto de ti. Eu quero viver contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero viver na tua presença. E olha só como é que continua o versículo. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei. Eu sou atraído por ele, sou levado para... Não. Presta bem atenção. Eu serei atraído e levado para as férias num Shangri-La, spa 5 estrelas, no lugar mais lindo do mundo. Eu serei atraído e levado para o deserto. Ninguém disse uau. Para o deserto. Levado para o deserto. Queridos, quando o Senhor me atrai, quando o Senhor me abraça, quando o Senhor me leva para perto dEle, Ele me leva. E Ele me leva para um lugar, e esse lugar é o deserto. É o deserto. É impressionante. É impressionante como isso é profundo e como isso leva para a intimidade. Deserto, meu querido, não é lá onde é que o pastor Gilmar e a pastora Fofa tiveram, lá na África, perto do Saara. Não precisa ir para o Saara.
para ouvir o vento e sentir o vento do deserto do Saara. O deserto não é lá. O deserto não é um lugar geográfico. O deserto é o lugar onde você é levado sobre as asas da águia para ser levado para perto dele. Êxodo 20. Ou senão, o Salmo 17, esconde-me à sombra das tuas asas. Ou Salmo 36, 7, como é precioso, ó Deus, o teu amor para com os filhos e a tua presença os acolhe debaixo da tua presença. Então, meu querido, minha querida, aqui tem uma dinâmica espiritual no profeta Oséias. Nós somos atraídos para a presença dele e somos levados para o lugar da intimidade. Para o lugar do deserto, onde Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte para o teu quarto. Mateus 6,6, no secreto. Fecha a porta, fica no teu secreto e o Senhor vai falar contigo no secreto. Este é o lugar. Deserto, o lugar do silêncio, o lugar do coração, o lugar da contemplação. O lugar onde você e eu ficamos face a face com a presença daquele que nos atrai carinhosamente para perto dele. Esse é o lugar do deserto. O lugar do deserto, meus queridos, minhas queridas, é o lugar onde caem as máscaras, onde nós não conseguimos fingir mais, onde nós não conseguimos mais ser representação, onde o nosso coração é exposto, aonde a nossa vida é exposta, aonde nós podemos ser transparente, aonde é vivido e experimentado o Salmo 139, nada é oculto àquele que te leva para perto dele. E aí, só eu e ele, o meu Pai, só você e o Pai, só você e ele, face a face, na presença. Eu gosto demais dessa palavra deserto. Tem gente que detesta essa palavra. Mas eu acredito que se você quiser experimentar a vida um Canaã, onde flui, onde tem o leite e o mel, onde tem a abundância, eu e você temos que passar pelo deserto. Não dá. Jesus, depois do batismo, onde foi declarado, tu és o meu filho amado, a primeira coisa é para o deserto. Para o deserto. Porque é esse momento decisivo, esse é o lugar da intimidade, onde eu sou revelado, onde você é revelado na presença. Onde eu e você não precisamos fingir mais, onde eu e você podemos tirar todas as nossas máscaras de idolatria, onde nós podemos abrir o coração e dizer, Deus, eu estou sendo atraído para tanta coisa, eu estou correndo atrás de tanta coisa que não é a tua presença, que eu não estou vivendo na tua presença. É o deserto. O lugar onde é a morte do eu. E aí você consegue dizer o que o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não, alguém tem que sair do lugar, não pode ter dois eu. O meu eu, o teu eu, tem que morrer. E o lugar dessa crucificação da carne, do eu, é no deserto. É lá onde só você e ele experimentam e vivem o face a face. Eu fico pensando aqui quando o povo de Israel tem que andar pelo deserto. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte, eu quero ler Deuteronômio 8, capítulo 2. É a exortação para ter em memória o que Deus fez, o que Javé fez e o que Javé faz.
Diz lá, vocês vão se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então o deserto, meus queridos, minhas queridas, é o lugar aonde nós somos testados para ver o que na realidade está dentro do nosso coração. Aonde nós estamos, onde nós estamos focados, para onde nós olhamos, aonde nós estamos indo, em que presença nós estamos vivendo, o que nós estamos guardando realmente em nosso coração. Então o deserto, para o povo de Israel, foi essa experiência maravilhosa de ver o que estava no coração, para ver se estava guardando e vivendo os mandamentos e a palavra que estava sendo ensinado. Voltamos lá para Oséias, capítulo 2, o versículo 14, que você já sabe de cor. Eu o atrairei, eu vou te atrair, eu vou te levar para o deserto. E o que vai acontecer lá no deserto? Falarei ao teu coração. Agora vem a palavra que nós precisamos. Agora vem uma palavra que precisa ser falada para o coração e não para os ouvidos. Não de entendimento, não de capacidade de entendimento intelectual, mas de coração para coração. E nesse versículo existe uma dinâmica, uma lógica espiritual, ser atraído, levado para perto, ser levado para o deserto, agora é só você e ele, e agora ele começa a falar para o meu e para o teu coração. Aleluias. Agora é o momento em que as coisas acontecem de coração para coração. E o profeta vai dizer, é isso mesmo. Vocês vão buscar o Senhor, vocês vão ter um encontro com o Senhor. E Ele vai falar para o coração de vocês. E Ele vai tocar o coração de vocês. E Ele vai falar um pouco mais adiante, palavras bem românticas, no versículo 19. Ele vai dizer, desposar-te-ei comigo para sempre. Eu vou te desposar, eu vou te ter, eu vou querer você como a minha esposa, eu vou ser o teu marido, você vai ser totalmente meu, e eu vou ser teu. E aí eu vou falar ao teu coração. Aí eu entendi por que o apóstolo Paulo fez aquela comparação lá em Efésios, dizendo que, por exemplo, o marido ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. É a mesma coisa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, assim o marido deve fazer para com a esposa, assim é o desejo de Deus para com os seus filhos e filhas. Eu acho muito legal isso, que agora é o coração, é o lugar da conversão, é o lugar onde nós nos convertemos. Se nós somos atraídos, se nós somos levados para aquele lugar de intimidade, então agora vem a mudança de coração. Agora Deus vai começar a tratar o meu e o teu coração. E isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Porque é o momento em que Deus vai falar coisas que Ele precisa falar pessoalmente para você. Pessoalmente para você. Coisas que Ele precisa dizer só para mim. Coisas que Ele precisa sussurrar nos teus ouvidos. Coisas que Ele precisa dizer que precisam mudar na tua e na minha vida. Coisas que nós precisamos deixar de fazer. Coisas que nós precisamos começar a fazer. Coisas que nós precisamos retomar em nossa vida. E aí ele vai dizer uma palavra, né, nós não temos tempo para ir adiante no texto, mas ele vai dizer,
Eu quero que você tenha conhecimento, que vocês me conheçam agora de coração. E aí você já ouviu uma palavra lá do capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E se o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, não é conhecimento teórico, teológico, linhas teológicas, interpretações exegéticas. Não, é por falta de intimidade, de conhecimento, de relacionamento. Por falta de coração para coração, de intimidade, de vida relacional. Esse é o lugar da conversão. Onde ele vai dizer mais adiante, lá no capítulo 6, né, o capítulo 6 merece uma pregação à parte. Mas ele vai dizer lá no versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Meus queridos, presta bem atenção o que Deus quer de mim e de ti nessa noite, na nossa vida como cristãos. Ele quer amor, Ele quer misericórdia, Ele quer conhecimento, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer vida com Ele. É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. Não rito, não liturgia, não cerimônias, não sacrifícios, holocaustos e coisas mais. É isso que Ele quer falar para o meu e para o teu coração. É isso que Ele quer dizer, é isso que Ele deseja que a gente entenda. É isso que eu e você precisamos entender quando nós chegamos nesse ponto de sermos tocados de coração para coração. Amém? Vocês estão me acompanhando ainda, gente? Enquanto esse momento chega, quando chega esse momento, como nós cantamos, como é que eu vou ouvir esse lugar para ouvir a voz de Deus? É quando nós chegamos aos pés de Jesus, é esse o lugar. E me levando lá para essa intimidade, para ouvir as batidas do coração daquele que é o Senhor sobre a nossa vida. E Jesus vai dizer para os fariseus que viam Ele comendo com pecadores, Ele vai dizer exatamente essa palavra de Oséias 6,6. Gente, vocês não estão entendendo. Fariseus e escribas e demais entendidos, vocês não estão entendendo. O que eu quero de vocês é misericórdia, eu quero o amor, eu quero o coração de vocês. Eu não quero sacrifícios ou holocaustos, eu não quero nada disso. Eu quero que vocês tenham um relacionamento de intimidade comigo. Assim como um marido tem para com a esposa. E por isso desse casamento do Oséias, essa vida familiar, essa vida de intimidade. Eu fiquei olhando e pensando, ele vai falar uma palavra que eu acho muito importante, que eu gostaria que você olhasse dentro desse texto aqui. Ele vai dizer assim que Ele quer que a gente leve, né? Diz ali no capítulo 6, versículo 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e sarará, faz a ferida e liga. O que isso tem a ver com o coração? Quando eu estou no coração, eu sou levado para essa intimidade, onde as minhas feridas vão ser tratadas, onde essa intimidade de repente vai trazer palavras que vão expor o meu e o teu coração. E nós vamos ter que tratar de cura. Nós vamos ter que tratar isso de frente. E não fazer isso como se fosse algo que não precisa ser tratado, não precisa ser cuidado. Quando nós estamos nessa intimidade de coração, acontece muitas coisas. E eu desejo para vocês, meus queridos, minhas queridas, que essa seja a nossa caminhada como igreja. Que a gente seja atraído para a presença dEle. Que eu e você sejamos loucos por Ele, apaixonados por Ele. Que a gente tenha vontade de estar com Jesus. 24 horas na presença dEle.
Que a gente seja levado para uma intimidade profunda nunca vista antes. Para um deserto, onde você e eu vamos estar com Ele, frente a frente. Eu e você, o Espírito Santo nos transformando, o Espírito Santo nos mudando. O Espírito Santo levando palavras de quebrantamento, que nós vamos ter que pedir perdão, que nós vamos ter que nos consagrar, nós vamos entregar ao amor de Deus e viver na presença dEle, tendo comunhão com Ele, permanecendo na presença dEle. Porque nós somos atraídos e nós somos levados para o lugar do coração. Meus queridos, olha o capítulo 11 de Oséias. Olha comigo lá. É muito rico esse texto, mas a gente tem que ir finalizando. Tira essa palavra Israel e coloca o teu nome lá. Quando eu era menino, eu o amei. Meu querido, minha querida, escuta isso, Deus dizendo para o meu e teu coração, quando você nasceu, eu já olhei para você com amor, eu sempre te amei. Eu sempre te amei. E eu sempre vou te amar. Eu sempre vou te amar. Eu te chamei da escravidão do Egito. Eu te chamo para fora da escravidão. E digo que você é meu filho, minha filha. Ei, acorda. Você é amado e chamado para ser filho e filha. Fora da escravidão. Mas cuidado. Porque quanto mais Ele chama, de repente nós podemos cada vez mais se afastar da presença dEle. Se afastar da presença dEle. E começar a sacrificar a Baalins, ao Deus Baal, queimar incenso, a imagem de escultura. E Ele vai dizer, todavia, meu filho, minha filha, presta atenção, todavia, eu te ensinei a andar. Eu gostaria que você aprendesse a viver de coração para coração, na minha presença. E eu quero te tomar, versículo 3, nos meus braços. E eu quero te curar. Eu quero que você seja meu, totalmente meu. Eu te atraí com cordas humanas. O que são cordas humanas? Braços. Eu te abraço. Eu te abraço com laços de amor. E eu quero aliviar o jugo que pesa sobre você. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse? Que Pai maravilhoso é esse? Que quer ter esse tipo de vida e de relacionamento com a gente. Espírito Santo, toque o coração de cada um de nós hoje à noite. Faz a gente entender isso. Faz a gente entender isso, Pai. Que a gente possa externar e abrir o nosso coração e se deixar atrair para a presença. Eu gosto demais quando ele diz, né, o profeta insiste nisso. Ele diz que lá no versículo, capítulo 13, versículo 5, eu te conheci no deserto e numa terra seca, lá que eu fui, lá que eu te conheci, lá que eu te encontrei, e eu quero que você a partir de agora seja chamado daquela pessoa que eu amo, que eu tenho esses braços, esse laço de amor por você. E é interessante, ele quer ser marido. Marido é família, é relacionamento. Ele não quer ser Baal. Sabe o que é Baal? Baal significa possuidor,
aquele que domina, aquele que manipula. E ele vai dizer: não me chame de Baal, me chame de marido. E nós, como igreja, somos a noiva que está esperando o noivo. Amém? Nós somos a noiva que está esperando o noivo. O profeta Oséias é riquíssimo em outros aspectos ainda. Mas eu queria ficar nisso hoje à noite. Meu querido, minha querida, seja atraído para a presença dEle. Seja levado para a intimidade com Ele. E deixa Ele falar ao teu coração. Eu creio que a Igreja Evangelho Eterno é esse lugar. E vai ser esse lugar todos os dias. Com telhado ou sem telhado. Com vento ou sem vento. Mas vai ser o lugar onde Deus vai nos atrair para perto dEle. E vai nos levar para a intimidade. E vai nos levar para falar de coração para coração. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer nem ser atraído para a presença dEle. Porque é muito mais fácil admirá-lo de longe do que estar na presença dEle. Porque na presença dEle as coisas acontecem. E eu quero deixar um desafio para você. E eu estou vivendo isso de coração. Que nós, como ministério nessa cidade, sejamos esse lugar onde as pessoas são atraídas para a presença de Jesus. E as pessoas são levadas para a intimidade. E as pessoas são tratadas de coração para coração. Então você tem que ser um missionário para trazer as pessoas para cá. E dizer: aqui é um lugar onde a gente vai aprender a ser atraído, ser levado e ser tratado com intimidade de coração. Com um coração transformado, aberto, num relacionamento livre, criativo, cheio da presença de Deus. Amém? Vocês entenderam esse versículo 14? Ser atraído, levado, e ele vai falar. Essa é a espiritualidade do coração. Ser atraído para a presença dele, levado para o deserto, e lá tratado de coração. Tratado de coração. Se você abrir lá o versículo, melhor, o capítulo 14, eu fecho esse momento. Jesus, através do Espírito Santo, diz para mim e para ti hoje à noite: volta. Volta para o Senhor. Volta para Ele. Volta para os braços do Pai. Para esses braços estendidos. Volta para o Senhor teu Deus, o meu Pai e o teu Pai. Volta para Ele. Porque pelos nossos pecados, nós estamos caídos. Caímos. Não tem. Pelos nossos pecados nós não andamos um passo. Presta atenção, é pessoal esse texto. Para ele ser real, ele tem que ser pessoal. Tenha, hoje à noite, com você, palavras de arrependimento. E se convertam ao Senhor. Dizendo: perdoa, Senhor, todas as minhas iniquidades. E aceita o que é bom. Em vez de sacrifícios, de animais ou de ritos.
E o versículo 4 é a resposta de Javé. Ele diz: se você faz isso, se você se volta para mim, se você se converte, se você se deixa atrair para a minha presença, e se você deixa eu te levar para a intimidade, e eu posso falar, eu vou dizer para você, eu curarei a tua infidelidade. Eu de mim mesmo te amarei. Porque a minha ira está apartada de você. E eu vou ser para você como orvalho que faz florescer os lírios do campo e lançar raízes como cedro do Líbano. Aleluias. E aí nós vamos estender os ramos e vamos ser esplendorosos e vamos ter a fragrância do bom perfume de Cristo em todo lugar onde que nós formos. Eu creio nisso. E eu quero viver isso com vocês. Amém? Você tem condições de ficar em pé comigo, pessoal do louvor? Nós vamos finalizar esse nosso momento. E eu quero dizer para vocês como testemunho, há muitos anos atrás, quando eu estava mergulhado em estudo de teologia, eu estava dando aula de teologia, e eu estava me perguntando sobre o sentido da vida. Foi esse texto que o Espírito Santo trouxe para o meu coração, e fez com que eu sobrevivesse, e não ficasse seco que nem uma erva seca, que não produz absolutamente fruto nenhum. E aí Deus trouxe esse versículo para mim, e Ele falou pessoalmente, claramente para mim, assim como eu tenho orado essa semana e hoje também, para que você entenda isso, para que você possa dizer no teu coração, hoje à noite, me atrai para a tua presença. Jesus, eu quero ter fome e sede da tua presença. Me leva aos teus pés. Me leva para a intimidade. Fala ao meu coração, por favor, fale ao meu coração, Fale palavras de amor, fale palavras de declaração de amor para mim, Pai, eu preciso, eu estou carente. Fala palavras que me levem ao perdão, que me levem à reconciliação, que me levem a uma vida nova. Essa semana, nós esquentamos lá em casa um pouquinho de mel no fogo. Em questão de menos de 5 minutos, tinha uma porção de abelhas. Da onde vieram? Como é que sentiram? Eu nunca vejo abelhas, mas essas abelhas foram atraídas pelo cheiro do mel. Eu quero ser atraído como essas abelhas para a presença daquele que me faz andar em pastos verdejantes e me leva para as águas de descanso. Eu quero ser levado para os pés daquele que estende seus braços na cruz e diz: eu morro por você, porque eu te amo. E desde criança, desde o ventre da tua mãe, eu te quero, eu te desejo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero te levar para o deserto, eu quero que você seja só meu e de mais ninguém, só meu e de mais ninguém, só meu e de mais ninguém.